Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este episódio do Videocast Rio Bravo, quando discutimos as instituições. Afinal de contas, as instituições estão funcionando? Ao longo deste semestre, nós ouvimos convidados de diversas áreas para falar a respeito desse tema, ou seja, para responder essa pergunta. Neste que é o último episódio da temporada, Paulo Bilic, CEO da Rio Bravo, fala a respeito das instituições à luz da participação dos nossos convidados e também comenta alguns pontos importantes que nesta temporada ficaram fora da pauta, como a atuação da CVM e o debate importantíssimo a respeito da educação. Paulo Bilic destaca a importância do bom funcionamento das instituições, seja para a atuação do mercado financeiro, seja para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Paulo Bilic, é um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigado por me convidar, finalmente. Finalmente. Paulo, a gente teve a oportunidade de falar em algumas ocasiões sobre esta série, As Instituições Estão Funcionando, e sempre a pergunta que nos norteou, seja na escolha dos convidados, seja na escolha do tema, é exatamente essa: se a instituição ou se as instituições no país estão funcionando. Com a experiência de quem opera ou atua no mercado financeiro há tanto tempo, qual que é a sua leitura a respeito desse assunto? As instituições estão funcionando? Eu vou tentar me basear no que as pessoas falaram nessa série, né? Depois, pequena notinha de rodapé, a ideia acho que até foi minha, porque, evidentemente, quem faz alocação de recursos, investe dinheiro, a questão da qualidade das instituições está no centro da sua medida de tomadas de risco. O atrativo de um investimento sempre está subjacente à qualidade, por assim dizer, da jurisdição aonde aquele investimento está colocado. E as instituições fazem a qualidade da instituição, muito mais do que as pessoas. Existe uma iteratividade entre pessoas e instituições, mas as instituições deveriam ser tão fortes e tão duradouras que elas resistiriam até as mais ineptas ou até as mais mal intencionadas das pessoas, né? E prosperariam debaixo das que fossem mais competentes, capazes e virtuosas. Eu também venho de uma geração de pessoas que, como algumas das pessoas que falaram aqui no começo, talvez os que têm, como eu, entre 55 e 65 anos, a gente viveu uma fase de reconstrução de instituições pós-governo dito militar, né? Ou ditadura militar. Eu não vou entrar na nomenclatura correta para aquele período. Eu acho que o debate é útil, mas de fato era um governo militar onde nós não tínhamos as instituições democráticas postas, mas algumas das instituições virtuosas que nós discutimos inclusive aqui foram paridas ou até muito bem nutridas durante aquela administração, tá? Mas o fato é que a expectativa era que pós-redemocratização nós pudéssemos parir um sistema democrático com as virtudes liberais do debate, da alternância de poder, quem sabe até imaginou-se um pouco mais de descentralização de poder, do federal para o estadual, do estadual para o municipal e até do municipal para os bairros. Algumas dessas coisas aconteceram, mas acho que um consenso é de que houve muita confusão também nesse período, houve muita volatilidade, e a gente sabe que teve impeachments, 2 impeachments, então teve 2 quase rupturas, mas aonde um circuit breaker, que é o sistema constitucionalmente previsto de como resolver aquilo, foi executado. A gente sabe também com alguns petelecos de imperfeições, alguns ajustes feitos a favor do impeachado aqui ou acolá, mas como bem disseram alguns dos entrevistados aqui, debaixo do auspício dessa nova Constituição pós
Nova República, nós não tivemos rompimentos irreversíveis do processo político estabelecido. Temos tido muita volatilidade em termos de convivência entre poderes, alguma dessas coisas se discutiu aqui, né? Essa crise que temos evidente entre executivo, legislativo e judiciário, cada um tentando encontrar um papel debaixo de uma Constituição que deixou as coisas um pouco complicadas ao dizer que isso é um sistema presidencialista, mas outorgando poderes de uma natureza muito intensa ao legislativo também, e agora o judiciário talvez crescendo com suas próprias ideias de competência política, executiva, e a sociedade brasileira se arrumando e nós fazendo alocações de investimentos, comprando edifícios, alugando edifícios, comprando fábricas, alugando fábricas, trazendo dinheiros de fora do Brasil para dentro do Brasil para fazer isso, captando dinheiros de fundos de pensão, que são de funcionários de empresas públicas e privadas que estão dependendo de suas aposentadorias para poderem viver depois que não tiverem mais em situação de gerar suas próprias rendas. Então, digamos assim, debaixo desses ventos e dessas nuvens, a gente precisa tomar uma decisão de como navegar o barco. E, em geral, eu diria que eu acho que a resposta é se as instituições estão funcionando, eu acho que me parece, com as devidas e muito relevantes ressalvas do professor Bolívar Lamounier, que também eu vi falando e até te sugeri, vamos colocar ele para fazer um contraponto a tudo isso, mesmo levando em consideração as fabulosamente relevantes preocupações que ele tem, eu acho que sim, as instituições estão funcionando muito imperfeitamente, é um mecanismo que ainda tem muito a ser aperfeiçoado, autoriza sim fazer alocações de investimentos. Por exemplo, quando elas não estão funcionando, é uma situação argentina, certo? Das últimas décadas, ou quase que do último século, em que progressivamente mais dinheiro vai saindo do país, ou vai se informalizando, porque as instituições não funcionam, não te garantem que se você tiver um lucro, você poderá auferir os dinheiros desse lucro, ou que você será tributado de uma certa forma. Se você for tributado de uma forma errada, a instituição do judiciário permitirá que você discuta isso, ou a intermediação anterior de um CARF permitirá que você discuta antes do judiciário. Essas são as instituições de que nós tratamos aqui, né? E na Argentina elas se desfizeram de tal forma que as pessoas foram preferindo migrar, quem pôde, para outras jurisdições para não ter que conviver com aquelas instituições falidas. Nota de rodapé. A dolarização hipotética é praticamente a declaração da inviabilidade da instituição monetária num país, dadas as circunstâncias de gestão pública que ocorrem e dão consequência a ações fiscais, enfim, que são tão irresponsáveis e tão impossíveis que sempre gerariam inflação ou quebra, né? Então você fala assim, eu nem quero ter mais essa instituição Banco Central. Nós não temos condições de ter essa instituição. Entrega ela para os Estados Unidos e a gente aluga aquela instituição norte-americana. Você poderia fazer isso com tantas outras instituições quanto você achar que você não tem competência, capacidade e maturidade para tocar. Então eu diria o seguinte, sim, as instituições do Brasil estão funcionando, sim, há que se ter muito cuidado com relação a como a gente vai resolver vários dos conflitos críticos de que falamos aqui, certamente exigirá uma dose de cidadania corporativa e individual muito relevante, que algumas vezes a gente vê de uma forma luminosa, de outras vezes a gente vê de uma forma perversa, com corporações ou indivíduos que foram fazendo parte, digamos assim, da perversidade, da corrupção do processo. Isso é muito contraprodutivo, mas então a minha versão é cuidadosamente positiva. Enfim, acho que podemos até depois, no decorrer da conversa, entrar nos detalhes de quais são as instituições que são mais virtuosas e que dão mais bons exemplos do que a gente poderia copiar através de diversos segmentos da sociedade. Um desses exemplos, sem dúvida alguma, é a Fundação Amparo de Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e aqui ela esteve representada pelo professor Carlos Pacheco. Sim. Esse exemplo de governança
não necessariamente é lembrado, embora se fale muito de governança hoje, Sim. por conta da discussão da ESG. Qual que é a sua leitura a respeito desse exemplo que a FAPESP tem a nos oferecer? Então, a FAPESP, a primeira vez que me levaram assim, a olhar a FAPESP com imenso cuidado com relação à sua excepcional capacidade de entregar resultados, dados os recursos que são atribuídos a ela, foi quando houve o sequenciamento do genoma da Xylella fastidiosa, que, para quem talvez não saiba, foi a primeira vez que uma pesquisa brasileira assim, foi capa da revista Nature, né? E foi até um cientista inglês que me alertou para isso e falou assim: você viu que conquista fabulosa que o Brasil teve numa articulação de big science. Porque não foi uma conquista de 2, 3 cientistas num laboratório, que às vezes acontece, né? No Brasil tem uma pequena ilha de excelência em algum lugar, alguém perseverou muito tempo, frequentemente num contato com uma universidade americana, alguma coisa assim, essa pessoa tem um destaque muito significativo e faz uma... Não, a Xylella fastidiosa foi um programa de Big Science, quase que você poderia dizer a versão brasileira do que nós conseguimos fazer de um Manhattan Project. Porque, de fato, decidiu-se que iria se perseguir um projeto que iria demandar volumes muito grandes de recursos e que também muitos diferentes recursos intelectuais que estavam dispersos pelas diferentes instituições científicas brasileiras. E personagens como o professor Ricardo Brentani, Fernando Reinach, enfim, tantos outros quaisquer que eu falar agora, eu vou fazer injustiça teve pessoas na área de bioinformática, de alta relevância, de química, e agora a FAPESP foi o aglutinador disso, e lembrando que a FAPESP é obra do governador Carvalho Pinto, que inaugurou a ideia de que um percentual da arrecadação do tributo estadual, que era o Imposto sobre Serviços e Bens, né, o ICMS, ficaria anualmente alocado a essa instituição de pesquisa e amparo à ciência. Agora, muito bem, você podia ter colocado esse dinheiro nisso e esse dinheiro ter sido usado para fazer as bobagens que frequentemente se fazem. O fato de que você arrecada recursos para a máquina pública não quer dizer que ele será bem utilizado. Não é garantia. Não é garantia, e como a gente tem visto, frequentemente o Estado é um mau alocador de recursos. Por isso que essa discussão não tributa mais, porque ao tributar mais eu gerarei justiça social. Não é verdade isso. Necessariamente pode vir a ser verdade se a governança permitir isso. E no caso da FAPESP, criou-se um sistema de governança de entre pares, isso mereceria toda uma discussão mais detalhada aqui, mas a forma como as coisas são, o conselho da FAPESP, o número de pessoas que é grande no conselho, o papel que o presidente tem na FAPESP, a presidente tem na FAPESP, e a forma como rotam-se essas pessoas, depois as revisões que são feitas dos diversos proposições e papers que são feitos à FAPESP e a revisão entre eles assim da qualidade dessa documentação é tão bem bolada e também amadurecida que gera as consequências que nós estamos vendo, que a FAPESP é uma... Em todas acredito que se você for ver o percentual de produção científica que sai de São Paulo versus até a proporção que São Paulo significa do PIB, provavelmente a produção científica é ainda muito maior do que nós somos do PIB. E isso é a FAPESP. Porque ninguém tem uma instituição com esse nível de prosperidade, esse nível de competência de alocação de recursos, esse nível de transparência e esse nível de intercrítica, né, de balanço de muitas personalidades revendo o trabalho de outras personalidades e também com alternâncias de poder. Essa história de alternâncias de poder, o Karl Popper que ensinou isso para todo mundo também, né? De que como mais central de tudo é ser aberto, uma sociedade aberta, ou seja, ela ser transparente e haver alternância. O resto é um pouco consequência disso. Talvez a FAPESP é quem melhor conseguiu encorpar isso. Ao mesmo tempo, falando de outra instituição de excelência e não só deste
último século, mas que retoma um pouco a origem das relações internacionais do Brasil, é o Itamaraty. Sim. O Itamaraty, que foi aqui, digamos assim, representado pelo diplomata Paulo Roberto de Almeida, que Sim. respondeu a respeito das relações que o Itamaraty mantinha com o governo militar e com outras administrações, sobretudo as administrações mais recentes. Paulo, o Itamaraty é um exemplo de excelência não só no Brasil, talvez tenha um dos vestibulares mais concorridos do país, mas fora do Brasil. Sim. Como é que alguém que já teve experiência de viver fora do país levar em conta essa tradição, digamos? Não, eu também cresci tendo muita admiração pelo Itamaraty, pelo Instituto Rio Branco. Novamente, também eu era menino, até vivendo fora do Brasil, na época do governo militar. O embaixador brasileiro em Londres era o embaixador Sérgio Corrêa da Costa. E essas pessoas eram tidas em alta conta. Aliás, eu acho que o Itamaraty propagava um nível de respeitabilidade, de consequência muito maior do que o Brasil propriamente teria mérito para carregar. Também eu acho que, concorde-se ou não, a política exterior do Itamaraty, naquele momento, que até operava debaixo do rótulo de pragmatismo ideológico, e para quem também não estava lá naquela época, isso queria dizer o seguinte: essencialmente o Brasil teria interesses próprios, e apesar de ser um país capitalista do Ocidente, alinhado com a liderança norte-americana, ela teria também seus próprios canais que não necessariamente estariam subordinados, ou seja, nós não éramos um aliado automático e não crítico dos interesses norte-americanos. Então tínhamos, especialmente na África, uma penetração muito especial. O Brasil sempre teve, e tem até hoje, né, na África, uma penetração de relevância nas relações internacionais e, consequentemente, econômicas, real ou potencialmente muito grandes. E toda a política brasileira de relações exteriores sempre foi muito pragmática, eu diria, mesmo depois, quando veio a Nova República, e aí o Dr. Olavo Setúbal inaugurou o que era a diplomacia de resultados, que eu acho que não teve o mesmo impacto assim de transformar tanto a mentalidade da instituição, mas que era voltada à ideia de que, basicamente, o Brasil precisava fazer negócios através das suas relações internacionais. Mas, durante todo esse período, o Brasil conseguiu manter seu serviço diplomático muito fortalecido pela instituição que fornecia a mão de obra para ela, que era muito seletiva e muito demandante intelectualmente, fornecia uma carreira para pessoas que tinham uma vocação, às vezes, até literária, cultural, relevante. Então, mas onde se respeitava a competência e a autonomia dessas instituições. Eu acho que nas últimas administrações, isso não é somente nessa administração, sejamos verdadeiros, até porque na administração anterior a essa, do governo Bolsonaro, houve até quase que mais caricaturescamente, ainda um desfazimento dessa percepção de que o Itamaraty, o Instituto Rio Branco, o Ministério de Relações Exteriores funciona quase como que técnica e cientificamente com um programa objetivo e que ele executa com relativa autonomia. Não, eles ficaram muito subordinadas a uma pauta ideológica, nesse caso agora, uma pauta ideológica que parece ser dominada até por uma personagem individual, o Celso Amorim, mas eu não sei quanto que ele que consolida isso, mas e isso acho que é muito menos do que o Instituto, do que o Ministério de Relações Exteriores deveria ser. Então é um caso imperfeito, né? Quase de uma instituição que precisaria recuperar o seu standing, ao recuperar a sua autonomia, recuperar um pouco seu equilíbrio. Acho que o Brasil cometeu erros muito relevantes, com implicações econômicas que nós pagaremos, por exemplo, com relação ao tema da Ucrânia, provavelmente também com relação ao tema agora de Israel, com relação ao Hamas, e a situação de Gaza, e enfim, Palestina,
clandestina, tudo porque bebemos demais de uma fonte ideológica. Na administração Bolsonaro, pecados muito parecidos foram cometidos e quase que tragicômicos, né? Inclusive porque foram colocadas pessoas na liderança que não nem a senioridade necessária para ocupar isso. Então eu diria que o Itamaraty é uma instituição de grande relevância, com implicação muito importante sempre na frente econômica para o Brasil, sempre foi um porta-voz da mais alta qualidade e até maior até do que o próprio Brasil era, mas que precisa recuperar a sua independência, cabeça fria, visão de longo prazo e desideologização para que ela volte a fazer uma contribuição, por exemplo, mais parecida com essa positiva que a FAPESP está fazendo sempre. Caminhando nessa trilha das entrevistas que nós realizamos aqui no videocast, nesta série As Instituições Estão Funcionando, nós conversamos com o professor do IBMEC, Diego Werneck Arguelles, que escreveu um livro sobre o Supremo Tribunal Federal. Sim. E o Supremo Tribunal Federal é um tema incontornável neste instante, ele até se relaciona com essas outras instituições que nós comentamos aqui, mais recentemente com a imprensa, sobretudo. A questão da insegurança jurídica passa pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que, no mercado financeiro, lidando com os recursos dos investidores, essas decisões que saem do STF impactam e comovem a atenção dos investidores e dos gestores de recursos? De longe, a maior questão jurisdicional que afeta o custo do dinheiro no Brasil, ou seja, afeta o juro, porque a atratividade do Brasil como foco de alocação de dinheiros de médio e longo prazo, que é o que realmente importa, porque de curto prazo sempre vai ter uma especulação de entradas e saídas, basta você pagar uma remuneração um pouco superior ou suficientemente superior ao que o mundo todo está pagando para liquidez, esse dinheiro vai entrar. Mas você vai viver de hot money assim, isso não vai construir um país. O que constrói um país é dinheiro que entra para fazer hidrelétrica, dinheiro que entra para fazer energia solar, e dinheiro que entra para fazer pesquisa, tudo que significa ganhos de produtividade relevante e infraestrutura notadamente. E para que alguém esteja disposto a isso, onde as margens às vezes são um pouco mais apertadas, mas os ganhos são de longo prazo, 10, 20, 30, 40 anos, por exemplo, fazer uma fábrica no Brasil para produzir alguma coisa que é o que sempre se imagina, que vai gerar emprego, nada influencia tanto quanto a estabilidade do regime jurídico. Agora, a verdade seja dita que nós vimos nas últimas décadas vivendo um nível de volatilidade do processo decisório jurídico no Brasil crescente, que tudo, inclusive, tende a parar no Supremo Tribunal Federal, que me parece, antes de mais nada, inviável. Dizem os especialistas que isso tem origem na Carta Constitucional original. Eu vou falar só uma coisa com relação à história da Carta Constitucional nossa, sobre a qual nós vivemos, que eu acho que existe quase que um consenso universal também de que ela é altamente imperfeita, de que ela é longa demais, de que ela é detalhada demais, de que ela dá direitos que não são necessariamente garantíveis simplesmente por uma canetada. Mas eu acho que também eu vou partir por pressuposto que o que eu ouvi de todo mundo aqui é o seguinte: a ideia de fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte ou alguma coisa dessa, eu acho que não há nenhuma chance de prosperar no Brasil e nem provavelmente deveria ser, nessa geração agora não deveria ser a prioridade. A prioridade é reformar o que precisa ser reformado, conviver com aquela situação e fazer o melhor que nós podemos, dada essa circunstância. Num outro momento da sociedade, talvez houvesse suficiente, enfim, ímpeto e consenso para que alguma coisa fosse feita que fosse implacável, porque como se disse aqui na série, olha o que o Chile está vivendo hoje. Daqui a pouco o Chile vai falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos viver mesmo com aquela Constituição do Pinochet, porque nós não vamos conseguir criar outra de consenso, porque uma vai demais à esquerda, outra vai... Imagina no Brasil se você tentar fazer isso hoje. Porém, os tribunais, os juízes, as estruturas jurídicas brasileiras, de fato, enfim, digamos assim, estão em busca de um amadurecimento e que precisam se conformar a regras um pouco mais claras, permanentes e transparentes. E a primeira questão que existe para qualquer investidor no Brasil é
entender que riscos ele está correndo ao entrar no país, que responsabilidades verdadeiras ele está assumindo ao entrar. Por exemplo, qualquer investidor corporativo que se aventurou a fazer qualquer empresa no Brasil, seja pequena, média ou grande, já se deparou com o fato de que a justiça brasileira, em algumas instâncias, notadamente a trabalhista, por exemplo, mas outras também, montou um sistema de redes de intercomunicação de responsabilidades, onde se você é sócio de alguém que tem um problema de algum passado, de alguma outra coisa, os teus ativos são comunicáveis com os dele, ou seja, toda a ideia que deu origem à sociedade liberal, dita capitalista aberta, tem como princípio a ideia isso que chama Limited Liability Corporation, que é corporação de responsabilidade limitada. Isso quer dizer limitada. É limitada ao quê? Ao tamanho do capital daquela empresa. Eu não posso ter responsabilidades maiores ainda do que o capital colocado dentro daquela empresa. Salvo se eu tenha cometido um crime. Agora, no Brasil, não só isso consegue ultrapassar de longe os limites desse capital, como consegue, inclusive, conectar-se com outras coisas que alguém fez em algum momento passado, inclusive pessoas falecidas, que alguém herdou uma responsabilidade do pai, você é sócio da pessoa que é filho do cara que herdou um passivo trabalhista, e vão na sua conta bancária, além do mais, ao apertar um botão. Ou seja, isso é assustador para qualquer investidor, porque gera a percepção de risco ilimitado. E risco que não se mede, não se administra. E ninguém joga dinheiro numa coisa. Isso é cassino. E mesmo no cassino tem as regras. Você gira lá aquela roleta, ela tem que ser justa, aquela roleta, tem que cair no vermelho. Agora, se eu te falar que cada vez a roleta vai rodar de um jeito diferente, ademais, eu nem isso consigo. É uma aleatoriedade total. Isso não é investir dinheiro. Isso é jogar dinheiro ao vento e ver se ele cai mais para a esquerda ou cai mais para a direita. Investir quer dizer avaliar as condições de contorno e conseguir tomar decisões que melhor rentabilizem o capital, dadas as oportunidades que existem e os riscos de que as coisas deem errado. Agora, a justiça brasileira precisa ter um processo mais previsível, um processo mais simples também, menos oneroso. A ideia de tantas instâncias decisórias, até decisões definitivas, também é muito difícil de entender. Eu não sou um especialista de natureza jurídica, mas eu posso dizer que o Brasil tem muito a evoluir em termos de ambiente jurídico. Agora, notem, tudo no mundo tem proporção. Então, nós estamos sempre sendo comparados em jurisdição com outros locais. Então, compare o nosso sistema jurídico judicial com o sistema, por exemplo, da Rússia. Agora, por acaso até eu acho um mau exemplo, porque a Rússia hoje é um pária completo, total, então fica muito fácil ficar bonito com relação à Rússia. Mas vale comparar com outros países da América Latina, por exemplo, até com o México, por exemplo. Que, aliás, é um outro defeito um pouco nosso com relação às instituições, é que a gente sempre fica pensando muito nas nossas, quando na verdade a gente deveria ser muito menos insular e pensar as nossas com relação aos nossos pares internacionais, que são primeiro esses pares latino-americanos, depois outros pares de países emergentes com os quais nós estamos competindo por capital. Tem os que são exemplos extraordinários de muita competência jurisdicional. Quem? Singapura, por exemplo, evidentemente, sem dúvida nenhuma. Muita transparência, muita liquidez, muita previsibilidade, inclusive um sistema anglo-saxônico que para um investidor internacional é o mais lógico, é o mais econômico, é o mais eficaz de execução, mas outras, por exemplo, Coreia do Sul, enfim, vários países optaram por serem cada vez mais competitivos em termos de atratividade jurisdicional. Isso o Brasil também poderia, na frente jurídica, especialmente, pensar bem se a gente não gostaria de ser algo assim também. O professor Sundfeld também mencionou, como você bem destacou, a dificuldade de se estabelecer uma nova constituinte, e essa dificuldade hoje decorre, entre outros motivos, por conta da agressiva polarização de tudo no Brasil.
você tem uma percepção peculiar a respeito disso, de como estamos divididos? Não, quando a gente vê o noticiário, é muito importante a gente não se esquecer do que está acontecendo agora, né? Que essa eleição, ninguém venceu esta eleição, né? Foi atribuído ao presidente Lula a responsabilidade de administrar este governo, né? Mas ninguém foi de verdade ungido à presidência assim com suporte inequívoco, porque primeiro que a repartição de votos foi extremamente apertada. E segundo que tanto quem perdeu quanto quem ganhou, teve uma parcela aí muito grande de votos de pessoas que simplesmente votaram neles porque acharam que ela era menos negativa, menos nefasta, menos destrutiva do que o outro. Então não estamos falando aqui de uma eleição onde houve uma declaração de direção, por isso que eu acho até muito equivocado certas decisões políticas, administrativas, que não dizem respeito muito aqui ao nosso assunto institucional, mas eu acho que na frente fiscal existe um equívoco do PT, digamos assim, de que foi dado um mandato ao PT para implementar um plano econômico ideológico dito de esquerda. Acho que não existe. Mas o presidencialismo não tem essa característica? Winner takes all? Não, eu acho que não deve. Não, eu acho que existe em todos os países presidencialistas, os Estados Unidos, por exemplo, você sempre tem primeiro o Congresso e frequentemente o Congresso tem maioria diferente do que o Executivo. Aqui nesse momento é assim. O que os Estados Unidos perdeu é que ele tinha uma capacidade de se encontrar no meio do caminho, né? Middle of the road, o que é bom o suficiente, voltar às pautas de consenso, que acho que nas últimas administrações eles foram um pouco se abrasileirando. Eu acredito que o Brasil esteja extremamente dividido, e eu percebo que, assim como existem pessoas verdadeiramente radicalizadas, dito pelo lado esquerdo, mas o fato é que é o seguinte, existe a direita agora, que numa boa pode ser excelente para o Brasil, que finalmente a direita tem uma expressão, as pessoas têm coragem de dizer que são de direita, até orgulho de dizer que são de direita, só que tem um crescimento de um conservadorismo que tem características, assim como a esquerda radical é perigosa, da direita idem, certo? E com algum fervor religioso também bastante exacerbado, com reiteração de valores conservadores assim que não são assim do eixo central, comum, né? E que a gente sabe que existe no mundo isso, mas tem que ter um lugar democrático para tudo isso, mas eu sinto como se esses extremos estão cada um pendendo assim um pequeno empurrão para colocarem em xeque toda a ordem. Porém, esses extremos estão aí, eles existem dos dois lados, eles têm suas estéticas completamente opostas, mas ambas muito a fim de discutir, contrário à vontade do que eu acho que ainda é a maioria mais ao centro, discutir a ordem, dizer, não, a ordem não vale nada, as instituições não valem nada, e acho que nós que estamos aqui mais no centro, queremos, não, as instituições valem sim, e valem tudo, só que não precisam ser preservadas no seu status quo, elas precisam ser aperfeiçoadas. Então, por exemplo, essa questão do Supremo Tribunal Federal, o papel dele, se ele deve ou não deve tomar as ações que ele está tomando. Eu, assim, no Supremo Tribunal Federal, devo até dizer para você uma coisa. Eu levo muito a sério questões de conduta pessoal de membros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nenhum agente da ordem jurídica brasileira poderia dar qualquer razão para que o público que assiste suas ações ou obedece suas ações duvidasse da seriedade dos seus processos. E quando alguém que é um juiz de um Supremo canta ou se coloca numa situação muito, digamos assim, da vulgaridade do dia a dia, ou se expressa de uma forma muito abrasiva, muito popular, ou até vezes muito partidária, eu acho que presta um desserviço muito grande, muito sério, à credibilidade das instituições, porque é como um rabino-chefe, ou como um papa,
como um bispo, essas pessoas têm um dever de conduta. Não é à toa que surgiu o protocolo. E acho que o Brasil um pouco desprestigia o protocolo demais. O próprio presidente é um desprestigioso do protocolo. O presidente anterior, idem. Então, as pessoas, protocolo, forma de conduta, limites, tudo isso tem uma razão de ser. Falando de protocolo, vou voltar ao tema mercado financeiro, porque existe uma instituição que não foi contemplada aqui no nosso videocast, mas que é importante para esse ambiente, que é a CVM. Ah, sim. Qual que é a sua leitura a respeito da atuação da CVM hoje, Paulo? Não, eu acho que nenhuma instituição está mais em dívida com o Brasil do que a CVM hoje. Por quê? Porque a CVM, eu não digo que necessariamente por culpa das próprias pessoas, porque o que eu entendo é que a CVM não tem recursos para trabalhar. Mas a gente vem vendo ações corporativas de natureza fraudulenta, de natureza imoral, acontecendo em mercados, e não há notícia de qualquer tipo de intervenção verdadeiramente coercitiva, relevante, com impacto de longo prazo pela CVM. Eu vou usar só um exemplo, que acho que nenhum brasileiro deveria se ausentar dessa discussão, que é o seguinte: o caso da FTX, que era aquele exchange de criptomoedas baseados em Bahamas. Sam Friedman, o nome dele. Sam Bankman-Friedman. Ali tem o seguinte: se fosse no Brasil, teria tudo para absolutamente nada ter acontecido. Porque o Sam Bankman-Friedman é filho de 2 professores de Stanford. Aliás, ser filho de 2 professores de Stanford é muito mais do que ser filho de 2 professores de qualquer universidade no Brasil, porque as universidades no Brasil não têm o standing que uma universidade como Stanford tem lá. O pai é um dos papas do assunto tributário norte-americano. Então, um filho do establishment americano, estudou no MIT, passou por uma instituição super competitiva. A mãe era professora de ética. A mãe é professora de ética. Esse rapaz se estabeleceu nesse mundo das criptomoedas. Não vou entrar no mérito exatamente do que estava sendo feito, mas o fato é o seguinte: depois dos problemas ocorridos na FTX, que envolveram acessar dinheiros de clientes depositados sob custódia nessa instituição, em menos de 1 ano, não faz 1 ano que isto aconteceu, ela sofreu a intervenção, já se estabeleceu a jurisdição sobre o caso, que poderia ter sido questionado ad nauseam. Aqui no Brasil nós estaríamos até hoje discutindo se o juiz de Nova York tinha jurisdição sobre esse caso ou não. Ele falou, não me lembro exatamente qual foi a questão, mas hoje, né, os procuradores norte-americanos, especialmente de natureza financeira, eles não deixam escapar. Passou por $1 para uma conta americana, mandou um e-mail para alguém nos Estados Unidos, teve algum investidor americano perdido. Era óbvio o mérito central disso, que envolvia muita gente norte-americana e que foi dado prejuízo a essas pessoas. O Sam Bankman-Fried foi trazido aos Estados Unidos de volta, né? Ele foi julgado em tribunal, um caso que poderia ter sido também no Brasil revestido de alta complexidade, muito difícil de entender, porque o dinheiro entra, porque o dinheiro sai, porque o cliente empresta, porque a moeda... Não. O procurador simplificou tudo muito claramente, até disse o seguinte: olha, você pode estar lidando com coisas de altíssima tecnologia, mas a fraude que você cometeu é a velha guarda. É o que nós conhecemos de muito tempo, que é você tomar dinheiro dos outros, pôr a mão no dinheiro deles e não ter para devolver de volta na hora que tiver que devolver. Ele foi julgado, ele foi sentenciado unanimemente, teria que ser mesmo, né? Porque o tribunal do júri, se não tivesse sido unânime, a decisão não prevalece. Ele vai pegar uma pena duríssima, provavelmente muito próximo de passar a vida dele na cadeia, porque o procurador, como ele bem já disse, ele falou assim: eu não estou só julgando o Sam Bankman-Fried, né? Eu estou julgando, é quase como se estivesse passando um julgamento para a sociedade americana como um todo. Assim, é dolorosíssima a ideia de que um rapaz como esse tenha percorrido um caminho rumo a isso. Um cara com tanto evidente talento intelectual e com tanto bagagem, mas eu preciso dizer para a sociedade americana que quando isso acontece, você paga. Quem erra, deve. Quem deve, paga. Quem paga, paga na hora. Ou seja, errou, deveu e vai pagar em 1 ano. Ele vai ser sentenciado em março. Enquanto isso,
tudo que foi julgado na Lava Jato, depois de tudo que foi julgado, e que foi um processo longuíssimo, depois que foi julgado, a percepção brasileira toda é que inventou-se uma razão para desfazer-se o julgamento com base na ideia de que a jurisdição, o juiz original não tinha jurisdição sobre a causa. Anos depois da sentença ter sido dada, entende? Então é muito grave isso. Agora, é muito grave que no Brasil esse tipo de crime financeiro passe debaixo das vistas da CVM com tanta recorrência, e a impressão que se tem mesmo é de que a CVM não tem recursos, ou ela é extremamente leniente, ou, não sei, tem admiração, medo de certas pessoas, porque existem ídolos, né, que estão acima, aparentemente, do bem e do mal nos mercados financeiros, e isto sim, eu acho até que um governo de esquerda, talvez ele até nem perceba isso, porque ele pensa assim, a CVM, essa coisa lá da empresa de capital aberto, essa coisa dos capitalistas lá. Não, isso aqui é o seguinte, é do poupador. Quem está sendo prejudicado mais do que ninguém, no caso das lojas americanas, são pessoas que tinham ações das lojas americanas, ações e que podia ter 20 mil reais, 15 mil reais, 5 mil reais, que tivesse 3 mil reais, de uma poupança total de 10 mil reais. Não são multibilionários que perderam 1 bilhão de 50 bilhões. Perderam 30, 40, 50, 70, 100% de suas poupanças. Essas pessoas precisam ser defendidas para que o mercado tenha credibilidade. E para que a gente crie um sistema onde a gente acredite na formação de capital, no acúmulo de capital, de que a prosperidade vem do ganho de produtividade e do trabalho suado, a gente precisa fazer as pessoas acreditarem que realmente é assim. E que se alguém fugir dessa regra, se alguém burlar as regras da competição, se alguém falsear os seus números, se alguém utilizar os recursos que foram investidos na companhia de uma forma irregular ou não combinada, que isso errou, deveu, pagou e pagou na hora. Isso é que a CVM está muito longe de fazer isso, a meu ver. O que a CVM faz é muitas perguntas e detalhes, acho que muita relação burocrática, incentiva novos produtos positivamente, mas acho que eu como cidadão brasileiro, acho que a CVM está muito longe de ser aquilo que a gente precisaria ter para ter um mercado de capitais verdadeiramente democrático, pujante e que estivesse a serviço do desenvolvimento sustentável do Brasil. Uma última pergunta, Paulo. Faz algumas semanas você escreveu um artigo que foi publicado pelo site Poder 360, que falava de educação pública, e na sua primeira resposta nessa entrevista você falou que havia uma expectativa, na época dos seus 20 anos, de mais descentralização do Brasil, do poder central, poder estadual, poder municipal, e do poder municipal para as, digamos assim, associações, comunidades. Qual que é a importância da educação nesse momento e do envolvimento das pessoas, não deixar apenas para que, sei lá, os governantes tomem conta disso? Sim. Qualquer um que se envolve com a educação como bandeira pessoal e não, digamos assim, promocional ou política externa e tal, sabe que o que mais importa em educação é a qualidade da aula. É a única coisa que importa. E essa aula ela precisa acontecer em qualquer ambiente. Não importa muito, com toda franqueza, se é numa sala muito bonita, numa sala muito feia, ou até se ela está muito bem coberta ou não coberta. Essas são questões relevantes, porém não são a questão. A questão central é professor, alunos, número de alunos e qualidade da aula. Nada disto, na verdade, está no centro dessa discussão ultracentralizada de programas federais de educação. Nada disso. Essas coisas elas são muito mais reais nas escolas, no dia a dia. Cada escola vive uma realidade e a diretora ou o diretor da escola é a regente ou regente desta qualidade desta aula. A diretora ou a diretora da escola está muito desautorizada, no geral, pelas estruturas das escolas brasileiras. Mas tudo isso vai ficar tão melhor quanto mais olhos nossos estiverem em cima disso. Só que
para cada vez que a gente reclamar da qualidade do ensino público no Brasil, que é o que realmente importa, se quando é privada, deixa ela se virar, ela tá tudo certo. E tá ocupando muitos espaços, muitos positivos. A escola pública que precisa, e as formas de entrega de ensino público, também pode ter voucher, pode ter as chamadas charter schools, tá tudo certo. Eu acho que é uma multiplicidade de ofertas que a gente precisa ter. Mas a qualidade da escola está na discussão da escola. Então, se você não conhece a escola do seu bairro, é quase como se você não devesse ter muita autorização para opinar sobre o assunto. Se você não sabe o que é dar uma aula numa escola de ensino médio dentro da cidade de São Paulo e como ela varia boçalmente, o que é uma escola em Pinheiros versus o que é uma escola em Interlagos, são realidades muito diferentes. Muito diferentes. Num lugar você ainda consegue manter a atenção dos alunos dentro da sala de aula, no outro lugar extremamente difícil. Níveis de erotização dos alunos, permissividade, disciplina e até propensão a estar atento à aula, presença do professor, absenteísmo, essas são as coisas que realmente fazem a diferença da escola. Então, na Europa sempre houve muito disso, e nos Estados Unidos idem, inclusive as pessoas passam a se mudar, elas almejam poder comprar uma casa num certo bairro para que seus filhos estejam dentro daquela jurisdição educacional para poderem estudar naquelas escolas, porque os pais ficam em cima da qualidade das escolas. Então, no Brasil isso não ocorre porque as ditas pessoas de classe média emigram do ensino público e vão para o ensino privado, e aí assim, descartam o ensino público. É como se fosse assim, não quer nem saber como é que é um lugar de tratamento de saúde pública, porque não vai lá, vai no hospital privado, vai na Beneficência Portuguesa, ou vai no Oswaldo Cruz, ou vai no Einstein, ou o que quer que seja aqui em São Paulo, na Redditor, porque o seu seguro... E aí então dane-se como é que está a qualidade de atendimento no hospital público ou da escola pública. Eu acho que todos os empresários e empresárias brasileiras, todas as pessoas que têm algum nível de preocupação com relação ao futuro desse país, se você acredita que nós vamos construir um país que possa ser ele mesmo, que possa fazer uma declaração ao mundo independente mesmo, mas que seja um país de bom senso, que seja um país rico, aproveitando o que ele tem de especial, usando exemplos positivos como da Austrália, por exemplo, como da Coreia do Sul, por exemplo, como do Chile aqui ao lado, por exemplo, também. Poderia enumerar vários países que seriam exemplos de pessoas países que foram encontrando alguns caminhos maiores de prosperidade. Nós não vamos jamais conseguir fazer isso sem dar um atendimento muito diferente à questão do ensino. E a questão do ensino, na minha opinião, é descentralizada. Eu acho que o governo federal deveria ter pouquíssimo a dizer sobre o ensino, o governo estadual alguma coisa, e quem certamente deveria mandar no ensino deveriam ser os municípios. Claro que com níveis, digamos assim, de governança, o governo federal dá algumas orientações macro, mas e no final das contas o que importa é aquela escola. O bairro, aquela escola do bairro. Ela, a fonte de poder, e ali deveria ser, inclusive, um local de convivência social, onde todas as pessoas estivessem presentes, inclusive as pessoas que não necessariamente estudam naquela escola, podem ter estudado na escola privada, mas vão lá no fim de semana porque tem jogo de basquete, porque tem uma biblioteca de alta qualidade, e não ser um lugar de abandono, de receio, de medo, de muro, de pichação. Isto é a maior cara do nosso subdesenvolvimento. Paulo, Billy, que foi um prazer tê-lo aqui conosco no Videocast Rio Bravo, neste último episódio da nossa série As Instituições Estão Funcionando. Obrigado, Fábio. Devia ser muito mais longa, né? A gente precisava, por exemplo, chamar aqui o presidente da CVM para vir falar seu ponto de vista sobre isso e tantas outras instituições que fazem um país muito rico como o nosso. A gente pode tentar fazer isso no próximo semestre. Tá bom. Chegamos ao final de mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.